Bom, bom dia. Hoje nós iniciaremos aqui o quarto texto dessa obra. É, Também é um texto de meados de 1905, 1904, com título Sobre Psicoterapia. Esse texto, ele, tal qual o outro, né, ele tem um caráter de apresentação do que é a psicanálise. O texto anterior, sobre o método psicanalítico de Freud, ele foi um texto que foi reunido nas obras freudianas depois, porque ele foi um texto publicado é, em um outro livro, uma outra obra, né, né, de um outro autor. Inclusive tem um comentário que ele sinaliza aqui, foi na obra de Lowenfield. E era um texto escrito por Freud, mas apresentado em terceira pessoa, como se fosse uma outra pessoa falando, né, do método psicanalítico de Freud. De todo modo, era um texto de apresentação. Esse sobre psicoterapia também é um texto de apresentação. A gente vai lembrar aí que Freud, quando publica em 1895, né, sobre o estudo sobre a histeria com Breuer, ali ainda não está estabelecido o método psicanalítico, né? Ali, Freud ainda está estudando e apresentando seus estudos, resultados do tratamento catártico, né? Um método de abreação desenvolvido a priori por Breuer, né? Inventado por Breuer e complementado em alguma medida por Freud, e a partir desse método catártico, Freud começa a desenvolver outras concepções teóricas e práticas e considera por aí denominar esse método de psicanálise. Ele vai publicar alguns textos anteriormente, mas vai estabelecer que o texto fundador da psicanálise é a interpretação dos sonhos, 1899, em novembro de 1899. Porém, corre por aí que o ano de publicação é em 1900. Freud estabeleceu essa datação para marcar a entrada do novo século, né? Então, nesses primeiros 4, 5 anos, ele está publicando alguns textos de concepções teóricas e técnicas, né, como o caso além da ciência dos sonhos, né, a psicopatologia da vida cotidiana, xistes e retos falhos, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é um texto de 1903. Em 1905, ele também publica o caso Dora, né, como o primeiro caso propriamente tratado pela psicanálise e utilizando a técnica da interpretação dos sonhos, né? É, Tanto que o caso Dora, ele teria um outro nome, que seria, eu não lembro exato agora, porque era um nome grande, mas seria alguma coisa do tipo um, um esboço, né, um trecho de um caso que tratado pela interpretação dos sonhos, né, usando a interpretação dos sonhos. É alguma coisa assim o título, eu não me recordo exatamente agora, não. Mas tinha esse caráter de um caso clínico de comprovação da prática da interpretação dos sonhos, né, da ciência dos sonhos. E entre esses textos, né, esses primeiros anos aí, 1905, 1912, 11, 12, 1914, Freud faz muitas publicações que apresentam muito mais um teor histórico, né, um teor de apresentação do que é a psicanálise, de como ela surge, como ela se desenvolve, e quais são os princípios do tratamento psicanalítico. Então, esse texto aqui tem esse caráter, né? Agora a gente vai iniciar essa leitura aqui para vocês poderem acompanhar.
Meus senhores, cerca de 8 anos se passaram desde que pude falar neste círculo sobre o tema da histeria. Então, ele está apresentando aqui, né, para os mesmos médicos em que ele apresentou os estudos de histeria, a convite de seu finado presidente, professor von Heder. Pouco antes, em 1895, eu tinha publicado junto com o Dr. Joseph Breuer os estudos sobre a histeria e empreendido a tentativa de introduzir uma forma inovadora de tratamento da neurose. Com base na nova descoberta que devemos àquele pesquisador. Felizmente, posso dizer que os esforços de nossos estudos tiveram sucesso. As ideias lá defendidas sobre a forma como agem traumas psíquicos através da contenção de afeto e a concepção dos sintomas histéricos como sucedâneos de uma emoção transportada do anímico para o corpóreo, ideias para as quais criamos o termos abreação e conversão. Hoje são amplamente conhecidas e compreendidas. Não há, pelo menos em solo alemão, nenhuma concepção da histeria que até certo ponto não lhes fosse tributária. E não há colega especialista na área que não tenha, ao menos durante certo tempo, acompanhado essa teoria. E mesmo assim, esses teoremas e esses termos, enquanto ainda estavam frescos, devem ter soado bastante estranhos. Não posso dizer o mesmo sobre o procedimento terapêutico que foi sugerido aos colegas juntamente com a nossa doutrina. Esse procedimento até hoje luta pelo reconhecimento. Podemos invocar motivos para tal fato, motivos especiais para tal fato. A técnica do procedimento ainda não estava totalmente formada naquela época. Eu não conseguia dar ao médico leitor do livro as instruções que o capacitariam a executar aquele tratamento de forma completa. Mas certamente também houve motivos de ordem geral. Para muitos médicos, perdão, ainda hoje a psicoterapia parece de ordem geral. Eita, fui para a linha errada. Para muitos médicos, ainda hoje a psicoterapia parece ser um produto do misticismo moderno. Ele está chamando de psicoterapia. E, se comparada a nossos remédios físico-químicos, cuja utilização se fundamenta em descobertas fisiológicas, é considerada não científica, indigna do interesse de um pesquisador de ciências naturais. Permitam-me, então, discutir e destacar a causa da psicoterapia diante dos senhores, apresentando o que pode ser considerado injustiça ou erro na condenação mencionada. Deixem-me lembrar, em primeiro lugar, que a psicoterapia não é um procedimento de cura moderno. Pelo contrário, ela é a terapia mais antiga da qual se serviu a medicina. Na obra muito instrutiva, de Lowenfield, o Manual Global de Psicoterapia, os senhores poderão ler quais eram os métodos da medicina primitiva e da antiga. Deixa eu grifar isso aqui. Que foi esse livro aqui, né, Manual Global da Psicoterapia, é onde Freud publicou sobre o método psicanalítico de Freud, que é o texto que a gente leu anteriormente. Os senhores poderiam ler quais eram os métodos da medicina antiga e primitiva e da medicina primitiva e da antiga. Os senhores terão de associá-los em grande parte à psicoterapia. Para fins de cura, colocavam-se os doentes no estado de expectativa crédula, que ainda hoje nos fornece a mesma coisa. Mesmo depois de os médicos terem descoberto outros meios de cura, os empenhos psicoterapêuticos de um ou outro tipo nunca sucumbiram na medicina.
Aí, aqui, a gente vê uma certa diferença de contexto histórico. Hum. Freud desenvolve a psicanálise, né, cria a psicanálise enquanto uma possibilidade de tratamento psicanalítico ou de tratamento psicoterapêutico, e, e ele faz essa aproximação de que a medicina já utiliza de psicoterapia, né, de um, um, um estado onde vai colocar o paciente em uma expectativa crédula, então, para poder aproximar a aceitação da psicanálise como uma psicoterapia. Hoje, a gente tem um desenvolvimento diferente de que de distanciar aquilo que é o contato, né, do médico ou de outros profissionais de saúde com o que é uma psicoterapia. Então, faz um esforço para separar de que há outros contatos profissionais, outros tipos de consulta, que tem uma conversa, tem um diálogo, né, tem alguma coisa, por mais que haja até um certo conhecimento sobre psicologia, né, a maioria das graduações da área de saúde, elas passam por uma disciplina, né, de psicologia geral, para que a pessoa possa ter um mínimo ali de conhecimento sobre como funciona, né, o comportamento humano, a psique, né, a mente humana. Então, por mais que tenha esse contato hoje, faz-se um esforço de diferenciar, de distinguir, né, em vez de querer aproximar a psicoterapia ou a psicanálise do que os outros profissionais de saúde praticam, né, tenta-se aí fazer um distanciamento, uma diferenciação, de dizer, bom, isso pode ter efeitos terapêuticos, mas não é uma psicoterapia. Para quê? Para demarcar bem o lugar da psicoterapia, né? O que é uma psicoterapia e quem é o profissional que pratica uma psicoterapia. Já nesse momento aqui do texto que Freud escreve, ele precisa fazer esse esforço para dizer que é isso que a psicanálise é uma psicoterapia, se aproxima daquilo que os médicos fazem e, principalmente, o primeiro método de tratamento dos médicos antes de existir os farmacoquímicos, né? Os remédios, né? As medicações, cirurgias e outros procedimentos, os médicos tratavam com psicoterapia. Freud faz esse esforço para aproximar a psicoterapia disso que os médicos faziam enquanto descrição, para poder a psicanálise ser aceita, né? Então aqui entra um ponto, deixa eu só ver no microfone. Bom dia, Claudinha. Você desativar o microfone que tá. Ei, que eu desativei, teu ativou. Isso. Tá dando um pouco de retorno aqui. É, então havia esse esforço, né, para que a psicanálise fosse aceita. Hoje há um esforço contrário, uma argumentação contrária para que demarque bem quem é o profissional que atua na psicoterapia e quem, isso é uma reserva de mercado, né? Não à toa aí existe uma luta do Conselho Federal de Psicologia regulamentar a psicoterapia e restringir a psicoterapia aos profissionais da psicologia. Então, se isso viesse a acontecer, que eu acho que é muito difícil, principalmente porque a psicanálise tem muita força, né? A psicanálise é uma profissão, um ofício, né? Um campo de atuação. Não é restrito aos psicólogos, e ela tem muita coisa, tem muita gente e tem instituições muito sólidas de outras psicoterapias que atuam de maneira semelhante, ou seja, que não precisam da formação em psicologia ou em medicina, é, elas não têm um campo tão sólido quanto a psicanálise para conseguir lutar, né, por essas
por essas questões, do tipo assim, o Conselho Federal de Psicologia vai restringir a psicoterapia ao profissional de psicologia, ou seja, aquela pessoa que se formou em psicologia, aí um bocado de psicoterapia não poderão mais ser aplicadas, principalmente porque o Conselho Federal de Psicologia veta essa abordagem, essa técnica, enfim, aos profissionais de psicologia, tal qual, por exemplo, a constelação familiar, que por alguns, né, é considerada uma psicoterapia, então o Conselho Federal de Psicologia veta um psicólogo que estiver utilizando da prática da constelação familiar para fazer psicoterapia, ou acompanhamento psicológico, atendimento psicológico, pode ter o seu CRP cassado, inclusive, né? Se, enfim, tiver uma denúncia, tiver uma investigação, a verificação de que havia a aplicação dessa prática, pode ter, né, seu CRP cassado. Enfim, são questões, reservas de mercado, questões históricas e bastante distintas, né, do período. Isso entra por que que eu estou fazendo esse adendo aqui, né? Porque isso aqui entra no mesmo lugar da gente estudar os textos em que Freud fala sobre a hipnose enquanto um método aplicável, né? O primeiro texto que lemos aqui nesse, nessa obra, inclusive, que eu chamo aqui, né, de um manifesto do tratamento hipnótico, a gente não pode ler aquele texto de 1890 e achar que ele vale hoje, que ele é válido. Opa, vou oferecer aqui, vou aprender a hipnotizar para oferecer também hipnoterapia junto com o tratamento psicanalítico. É um equívoco. Isso é um equívoco. Tal qual a gente lê esse texto, Freud está falando que psicoterapia é a mesma coisa que os médicos fazem. Freud está falando isso em 1905, então eu vou reproduzir isso ainda hoje. Falar do mesmo jeito? Não, né? Então isso aqui entra nesse mesmo lugar. Vamos ler, vamos fazer a distinção, né, do contexto histórico de cada momento, ver o que ainda cabe, né, e inclusive o que o próprio Freud falou depois. Mas continuando. Em segundo lugar, chama a atenção para o fato de que nós, médicos, não podemos prescindir da psicoterapia porque uma outra parte, levada em alta consideração no processo de cura, que são os doentes, não tem a intenção de abdicar dela. Os senhores sabem que esclarecimentos a esse respeito devemos à escola de Nancy, onde Freud foi fazer um- uma especialização em hipnose, né? Um fator dependente da disposição psíquica dos doentes influencia, sem que seja nosso intuito, em todo o processo de cura introduzido pelo médico, geralmente no sentido positivo, às vezes também como obstáculo. Para esse fato, aprendemos a usar a palavra sugestão. E Moebius nos ensinou que de a, nos ensinou que a falta de confiabilidade de que reclamamos em tantos de nossos métodos de cura remonta justamente à influência nociva desse fator mais que poderoso. Aqui nesse momento ele está chamando de sugestão, mas esse mesmo eh, espectro, vamos dizer, eu vou chamar nesse termo, né? Esse mesmo espectro é o que depois ele vai conceituar, né, teoricamente, como transferência. Nós, médicos, os senhores todos, portanto, estamos constantemente praticando a psicoterapia, mesmo quando não nos damos conta disso e não sendo a nossa intenção. Apenas há a desvantagem de que os senhores, dessa forma, deixam totalmente a cargo do doente a influência do fator psíquico. Assim, ele se torna incontrolável, não dosável, incapaz de gradação crescente. Não será, então, uma aspiração genuína do médico se apoderar desse fator, utilizar-se dele no intuito de conduzi-lo e de fortalecê-lo? Nada além disso é o que a psicoterapia científica exige dos senhores.
É, tem um outro ponto aqui também, né, que acho que cabe um certo comentário. Uma das questões que eu acho mais, eu vou chamar de obscuras no nosso campo da psicanálise, uma vez de que ele não tem uma formação específica através de um curso de graduação, por mais que hoje a gente tenha no Brasil propostas de graduação em psicanálise, não é isso que forma um psicanalista. é, a gente vai ter uma discussão, principalmente das pessoas que entram no campo e que ainda não compreende muito bem aquilo que a gente chama do tripé psicanalítico, que sustenta a formação do analista. Como se forma um analista, né? E a que se forma um analista? Nesse pequeno trecho aqui, a gente vê muito claro qual o lugar que Freud está dando da psicanálise. Freud está dando o lugar de uma técnica de tratamento de psicoterapia para a psicanálise, uma possibilidade de especialização dita informal, porque não havia aqui uma especialização formal do tipo neurologista, oftalmologista, não estaria nesse lugar a psicanálise. Mas a psicanálise estaria numa técnica específica, né, ou seja, onde um médico poderia se tornar especialista nessa técnica, a partir do momento que ele se dedicasse a estudar essa técnica, a aprender essa técnica. E ele teria a possibilidade de usar isso em todos os seus atendimentos, com todos os seus pacientes, porque na medida em que os pacientes chegassem e estabelecesse o vínculo médico-paciente, aqui Freud está dizendo que a maioria dos médicos, dos profissionais de medicina, ali naquele momento, já praticavam a psicoterapia, mesmo sem ter o conhecimento de que estava fazendo isso. A ausência desse conhecimento, ou seja, a ausência de uma técnica de psicoterapia, faz com que todo o tratamento nesse sentido esteja incontrolável, porque tudo está a cargo apenas do paciente, uma vez que o médico não sabe necessariamente que está fazendo psicoterapia, não tem nenhuma técnica, nenhum controle sobre a técnica, tudo aí está muito ao acaso. Uma vez que o médico tivesse o conhecimento dessa técnica, ele poderia aplicar com técnica, com controle, com objetivo, a psicanálise em todos os pacientes, ou naqueles pacientes em que considerasse conveniente, né, fazer essa aplicação e, enfim, até utilizar dessa psicoterapia como um prognóstico, prognóstico não, esqueci o termo agora, que o diagnóstico digamos assim, o que diz, né, o que é a doença, é, e aí passa como uma recomendação de tratamento. Então, a psicanálise aqui, Freud está apresentando ela desse lugar. Né? Vejamos aí a grande problemática de contexto histórico que tem, inclusive, observar, né, como a psicanálise vai se transformar nessa coisa é, grandiosa que ela se tornou hoje, né, de ter várias instituições, várias escolas, várias instituições de formação, né, de análise, de supervisão, de estudo, de transmissão, e que, em certa medida, se distancia do campo médico em específico. É, continuando o texto. Em terceiro lugar, senhores colegas, quero apontar para a experiência, há muito conhecida, de que certas formas de sofrimento, especialmente as psiconeuroses, são muito mais acessíveis a influências anímicas do que a qualquer outra medicação.
Não se trata de uma fala moderna, mas de informações de médicos antigos, quando se diz que essas doenças não são curadas pelo medicamento, mas pelo médico. Provavelmente, a personalidade do médico, na medida em que através dela se exerce influência psíquica, que também está falando de algo que vai ser desenvolvido como transferência no primeiro momento. Freud vai tirar o conceito de transferência desse lugar, mas aqui também ele está falando de efeito placebo, né? Certamente sei, senhores colegas, que entre os senhores é muito popular aquela opinião que o esteta Wisker expressou em sua paródia de Fausto. Sei que a miúde o que é corporal tem efeito no moral, mas não deveria ser mais adequado e mais frequente influenciar o lado moral de uma pessoa com meios morais, isto é, psíquicos. Aqui eu não lembro se na Companhia das Letras usa esse mesmo termo moral. Ficou problemático isso aqui, né? Há uma concepção de psicoterapia que é muito distante da concepção de psicoterapia que se tem hoje, né? Tal qual eu havia mencionado. Freud, nesse momento, tenta aproximar aquilo que os médicos fazem, em geral, de uma psicoterapia para que a psicanálise seja aceita no meio médico. Hoje em dia, o que se faz é distinguir aquilo que diversos profissionais de saúde fazem de uma psicoterapia justamente para demarcar o que é uma psicoterapia e quem são os profissionais que atuam através de psicoterapia. E aproximar, né, o moral do psíquico, no sentido de que um tratamento psíquico ou uma psicoterapia também corresponderia a um tratamento moral de cunho, né, de correção de comportamento, de moralismo, problemático. Para os dias de hoje, problemático. Há muitos tipos e caminhos de psicoterapia. São bons todos os que levam ao objetivo da cura. Nosso consolo habitual. Ah, tudo vai ficar bem. Com que somos tão generosos diante dos doentes, corresponde a um dos métodos psicoterapêuticos. Só que ao olharmos mais profundamente para a essência das neuroses, não víamos a necessidade de nos limitarmos ao consolo. Em um dado momento, sugestão, em outro momento, consolo. Desenvolvemos a técnica da sugestão hipnótica, da psicoterapia pela distração, pelo exercício, pela evocação de afetos úteis. Não desprezo nenhuma delas e as exerceria todas sobre as condições adequadas. Se na verdade me limitei a um único procedimento de cura, o método que Breuer chamou de catártico e que prefiro chamar de analítico. Prefiro chamar de analítico. Então foram importantes para mim apenas motivos subjetivos. Esse primeiro ponto aqui, né, psicoterapia pela distração, pelo exercício, pela evocação de afetos úteis, essas eram técnicas, né, que estavam sendo desenvolvidas ali também nesse meado aí de 1890, 1900, 1910. Tem algumas psicoterapias, né, que vão ser desenvolvidas e que vão ter esses conceitos, né, os autores ali vão conceituar. Tem psicoterapia aí que vai estar em torno de dieta, e tipo assim, a causa das psiconeuroses é a má alimentação. E aí a pessoa vai fazer uma dieta de se alimentar apenas de determinada.
tipo de refeição, né, de alimento, ou vai fazer um jejum em específico, é, outros tipos isso aí é falta de exercício, aí passava uma série de exercícios. Vamos pensar que aí nem a psicologia estava plenamente desenvolvida no sentido de psicoterapias, né? Aí nesse primeiro momento ainda a psicologia era experimental, era vinha do laboratório de Leipzig, e a psicologia se estabelecendo enquanto uma ciência natural da pesquisa do psique, né, do humano, da mente humana, com uma certa associação aos estudos da neurologia, mas observando o ação-reação, né, digamos assim, né, usando o conceito da física, aí ação, reação, para toda ação uma reação, para descrever os comportamentos. A partir daquela psicologia experimental, vai aí surgir, né, do Wundt, o desenvolvimento da teoria de Skinner, né, como uma psicologia comportamental, né, o que a gente vai ouvir na faculdade de psicologia como behaviorismo. Mas também vão ter essas outras abordagens que se desenvolvem depois, elas meio que desaparecem do campo, né, quando a psicologia se consolida enquanto uma disciplina, mesmo ela começa a ter a ser reconhecida como uma profissão. Vamos lembrar que a psicologia só se tornou uma profissão regulamentada no Brasil em 1969. Vai 68 ou 69. Mas vamos ver aí que a gente está falando de 1905 aqui, né? 40, pelo menos 45 anos, 40 não, 60, 65 anos antes. Falei 45 aqui porque eu fiquei lembrando do quando estava na faculdade, se falava muito do 40 anos da profissão do, do psicólogo, que eu entrei em 1914, 1914, em 2014, na faculdade de psicologia, tinha 45 anos do, da profissão do psicólogo, né? E, e outras profissões são ainda mais recentes, como a nutrição, a educação física, né? São profissões que têm a sua seu reconhecimento enquanto profissão muito recente. Algumas dessas abordagens da psicologia, no começo ali, né, da psicologia e da medicina, enquanto possibilidade de tratamento para questões emocionais e questões psíquicas, como isso, dietas, exercícios, jejum, ficar tantas horas no escuro, ou ficar tantas horas na luz do sol, vários tipos de coisas. São coisas que ainda a gente ouve hoje, impregnadas na prática desses profissionais. Por exemplo, a gente vai ver muito profissional da nutrição, muito profissional da educação física, muito profissional da fisioterapia, né, de diversas áreas da saúde. Claro, porque a saúde mental, a questão hoje da saúde mental, ela é multiprofissional, né, multidisciplinar. Os, como eu falei há pouco, praticamente todo curso de saúde tem uma disciplina, pelo menos uma disciplina de psicologia geral, onde né, as pessoas vão ter contato com alguns conceitos da psicologia, e a partir disso começa a construir uma prática dos efeitos terapêuticos e de importância para a saúde mental, a saúde emocional dessas pessoas. Ter uma boa alimentação, para quem é da nutrição, né, ter uma boa alimentação, ter um bom peso, né, estar ali dentro de um peso corporal específico, onde você possa, né, se sentir bem, né, ter uma autoestima, e isso vai sendo semelhante em diversas outras áreas. É resquício de tudo isso que começou a ser desenvolvido no início aí desse século, do século XX, como possibilidade de tratamento. Um fator curioso também é que muitas dessas pessoas
que desenvolveu algumas abordagens assim, eu estou chamando de abordagem aqui, né, para aproximar daquilo que a gente conhece. Não necessariamente são abordagens dentro da psicologia, mas que desenvolveram, né, essas abordagens, essas técnicas de tratamento, eles se aproximaram de Freud, acompanhavam, né, a Sociedade das Quartas-Feiras, né, as instituições, a organização que Freud fazia para apresentar a psicanálise, para apresentar aquilo que ele desenvolvia enquanto conceito, enquanto descoberta, com discussão dos casos clínicos, e depois essas pessoas iam ali rompendo com Freud e desenvolvendo abordagens. A gente não ouve falar tanto assim disso, a não ser que você vá ler mesmo assim livros históricos, né, que apresentem a historicidade dos desenvolvimentos desse período, dessas concepções. A gente vai ouvir muito Jung, que foi ali talvez o mais famoso desses que decidiram de Freud e desenvolver uma outra abordagem, como que é a psicologia analítica, né, do Jung, e o Adler. O Adler havia rompido com Freud antes de Jung. Adler rompeu ou foi em 1909, foi em 1910, 11, foi alguma coisa assim. Foi nesse meados aí em que estava sendo criada a IPA, que Adler rompeu, e Adler desenvolveu, se não me falha a memória aqui também, chama de psicologia individual, ou é psicoterapia individual, é alguma coisa assim, que tem algumas concepções muito específicas, né? Depois, lá em 1920, né, 24, 23, 26, vão ter outros rompimentos com Freud, com Ferenczi, o próprio Otto Rank, vai romper também com Freud, vai desenvolver uma abordagens, né, que em certa medida vão levar a outros nomes, retira-se aí o nome de psicanálise e passa a ter outro nome, e aí depois a gente vai ter outros que já são um pouco mais pós-freudianas, a psicologia do ego, né, Freud já não estava ali nos seus últimos anos de vida e já tinha até morrido quando a psicologia do ego ganha força nos Estados Unidos, né, e se desenvolve também a partir dessa aproximação Inglaterra e Estados Unidos. Quando eu menciono alguns pontos assim, para quem tiver curiosidade histórica, né, às vezes fale um nome, né, e a gente esquece o nome, se equivoca no nome ou na data, mas fica aí como um adendo também para quem tiver interesse, né, dar uma pesquisada e se inteirar também dessa contextualização histórica. Continuando aqui esse parágrafo, devido à minha participação no estabelecimento dessa terapia, que é o método catártico de Breuer, sinto-me na obrigação pessoal de me dedicar a pesquisá-la e de expandir sua técnica. Posso afirmar que o método analítico da psicoterapia é aquele que tem o efeito mais profundo, a maior amplitude e através do qual se atinge a mais considerável modificação do paciente. Se por um momento eu abandonar a perspectiva terapêutica, posso afirmar a respeito da psicoterapia que ela é a mais interessante e a única a nos ensinar algo sobre o surgimento e o contexto das manifestações da doença. Devido às informações que ela nos oferece a respeito do mecanismo do estar animicamente doente, só ela poderia ser capaz de ir além de si própria e nos apontar o caminho para outros tipos de influência terapêutica. Quanto a esse método catártico ou analítico da psicoterapia, método catártico ou analítico, permitam-me agora corrigir alguns equívocos e prestar alguns esclarecimentos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui até onde vai. Eu acho que, dado o tempo, eu vou começar aqui o A, mas eu não devo conseguir avançar no B, não. Hoje eu tenho um compromisso às 10, eu preciso encerrar estritamente um horário. Mas acho que a gente consegue ler esse A aqui. A.
Percebo, deixa eu fazer o grifo desses pontos aqui. Percebo que esse método muito frequentemente é confundido com um tratamento hipnótico sugestivo. E o percebo a partir do fato de que, com uma frequência bastante alta, também colegas, para os quais não costumo agir como homem de confiança, mandam-me pacientes. É claro que pacientes refratários, com a tarefa de que eu os hipnotize. Ocorre que há cerca de 8 anos não tenho mais exercido a hipnose para fins terapêuticos. Freud está falando aqui em 1904. Ele está marcando que tem 8 anos que ele não exerce a hipnose para fins terapêuticos. E tem gente aplicando a hipnose em tratamento psicanalítico em 2026. À exceção de alguns experimentos. E costumam retornar tais encomendas com o conselho de que aquele que confia em hipnose a faça ele mesmo. Aí o povo pega aqui, né? Freud falou isso aqui, então eu confio na hipnose. Vou começar a fazer hipnose nos pacientes. Na verdade, entre a técnica sugestiva e a analítica, há o maior contraste. Aquele contraste que o grande Leonardo da Vinci condensou para as artes nas fórmulas de per via de por e per via de levar. Pela via de pôr, pela via de tirar. A pintura, diz Da Vinci, trabalha per via de pôr. É que ela coloca montinhos de tinta onde eles antes não existiam. Na tela sem cores, a escultura, por sua vez, procede per via de levare, que retira da pedra o necessário para revelar a superfície da estátua nela contida. De forma muito semelhante, meus senhores, a técnica sugestiva tenta fazer efeito per via de por. Ela não se preocupa com a origem, a força e a importância dos sintomas da doença, mas aplica algo que é a sugestão, da qual ela espera que seja forte o suficiente para impedir a ideia patogênica de se expressar. A terapia analítica, por sua vez, não quer aplicar nada, não quer introduzir algo novo, mas quer tirar, extrair. E para esse fim, ela se ocupa da gênese dos sintomas, da doença e do contexto psíquico da ideia patogênica, cuja eliminação é o seu objetivo. Nesse caminho da pesquisa, ela nos trouxe um subsídio muito importante para a nossa compreensão. Eu desisti tão cedo da técnica sugestiva e, com ela, da hipnose, porque eu me desesperava diante do fato de tentar tornar a sugestão tão forte e durável quanto seria necessário para a cura definitiva. Em todos os casos graves, eu vi a sugestão aplicada sobre eles se esfarelar, e então o estar doente ou algo substituto voltava a se instalar. Além disso, o que eu critico dessa técnica é que ela nos encobre a percepção do jogo de forças psíquico. Por exemplo, não nos permite reconhecer a resistência com que os doentes se agarram à sua doença. Portanto, com que também são avessos à cura e que, na verdade, é a única a possibilitar a compreensão de seu comportamento de vida. Esse ponto do texto é o mais utilizado em todo curso e toda disciplina de introdução à psicanálise. Todo curso de psicanálise, toda disciplina de psicanálise, disciplina introdutória de psicanálise que tem na faculdade, né? Psicanálise 1, né? Dependendo do curso,
eu estudei na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia, o curso de psicologia, e a disciplina era tópicos psicológicos. Aí tinha tópicos psicológicos um, 2 e 3. O 1 era psicanálise, o 2 comportamental e o 3 era gestalt terapia. Aí nas primeiras aulas era isso aqui. A diferença, o que é psicoterapia e o que é psicanálise. Pela via de pôr, pela via de tirar. Né? O, quando apareceu, né, a tal da graduação de psicanálise lá na Uninter, eu fui lá também fazer, né? Eu vi a crítica e, bom, deixa eu me matricular um semestre aqui para eu ver como é isso aqui, como é de fato a faculdade, né? Todos aqueles abaixo-assinados, aquelas coisas que as instituições de psicanálise estavam fazendo, e estou criticando uma coisa que sem saber como ela de fato é, deixa eu ir lá olhar, né? E a primeira disciplina era o primeiro texto da primeira aula era justamente traçando essa diferença, que a psicoterapia era pela via de pôr e a psicanálise era pela via de tirar. Primeiro que a gente não tira nada de ninguém, e primeiro também que a gente não tem o poder de pôr nada em ninguém, assim, tipo, simplesmente como intenção, né? Vou pôr alguma coisa, ou vou tirar alguma coisa. É, a gente, eu tenho feito um alerta, e às vezes alguém que está acompanhando pode até considerar um pouco chato, pô, esse Augusto Luiz é muito chato, né? O cara fica toda hora falando coisa e tal. Gente, é porque a gente vê tanto, né, esses coisas, essas falas sendo reproduzidas em espaços e a gente olharia de fora, assim, sério, não, quem está falando isso, quem está reproduzindo isso é a galera no boteco, assim, tipo, é a psicanálise de boteco falando lá na mesa, está brincando, assim, ou é no lugar sem credibilidade, que daqui a pouco esse lugar nem se sustenta, aí ele não vai continuar, né, aparecendo, porque ele não vai se sustentar. Não. São falas, são pontos que aparecem em instituições, em espaços tidos como sérios, espaços sérios de transmissão de psicanálise, de formação de psicanalistas que fica reproduzindo determinadas expressões, frases, sem dar o determinado valor que essa frase tem em um contexto específico. A separar o que é psicoterapia do que é psicanálise, utilizando pela via de pôr, pela via de tirar, é, talvez funcione para Freud aqui nesse primeiro momento. Mas se a gente, por exemplo, lembrando que, né, para quem talvez não tenha o total conhecimento, eu procuro atuar, né? Eu sustento a minha prática clínica e a minha formação em torno da psicanálise lacaniana. Eu faço a leitura, inclusive pública, de Freud, para fazer a leitura crítica de Freud. Ler Freud é crítica, que não é crítica, não é leitura crítica no sentido de dizendo que é ruim, que não presta, né? Mas é a leitura crítica no sentido de exercitar a reflexão crítica. Isso aqui faz sentido ou não faz sentido? Em que isso aqui ainda não serve e em que isso aqui não nos serve mais? Em que está coerente reproduzirmos isso aqui que Freud está falando nesse momento, ou conceituando, e em que não faz mais sentido. Inclusive, utilizar esse espaço de leitura e de aprendizado, né, de exercício do estudo crítico, para distinguir justamente a maior confusão de todas que a gente faz no campo psicanalítico, que é juntar Freud e Lacan. Botar Freud e Lacan na mesma prateleira, na mesma é, congruência de conceituação, que é o maior equívoco que a gente tem no campo. Freud é Freud, Lacan é Lacan, são sustentações teóricas muito distintas. O que Freud faz aqui, aproximando a prática médica da psicoterapia, é para a psicanálise ser aceita. O que Lacan faz, dizendo que ele sustenta o pensamento dele em Freud,
que ele retorna a Freud, que não sei o quê, para aquilo que ele está propondo também ser aceito no meio psicanalítico. É estratégia, é política, né? Uma parte política. Porque quando a gente olha profundamente a teoria, o único valor que Lacan dá a Freud é de invenção. É por ter descoberto isso, né? Mas depois que Freud descobriu, aí Lacan foi lá, estudou e sustentou em lugares completamente diferentes a teoria dele. Mas ele fica voltando o tempo todo para dizer que é em Freud, é, justamente para o que ele está fazendo ser aceito como psicanálise, em vez dele ser convidado a se retirar e dar outro nome, é isso que ele faz. Porque ele foi convidado a se retirar. Ele foi expulso da IPA. A IPA é a instituição de psicanálise que foi criada para zelar pela teoria freudiana. Então, a IPA não foi feita para desenvolver a psicanálise freudiana. Ela foi feita para zelar pela psicanálise freudiana. Como Lacan não estava zelando pela psicanálise freudiana, ele estava criticando e construindo algo diferente da psicanálise freudiana. Ele foi convidado a se retirar. Quando ele se retira, que é em meados ali do seminário 11, né, no seminário 10, na verdade, né, quando ele faz o seminário 11, ele já está fora da IPA. E 3 anos depois ele vai fundar a sua escola, sobre o nome de escola freudiana. Ele dá o nome de freudiano, que é para dizer que o que ele faz está amparado em Freud e, por isso, é psicanálise. Então, mesmo que ele saia da IPA, ele continua fazendo psicanálise. Ele não fez, por exemplo, igual Jung, que rompeu com Freud e foi lá, não fez outro psicanálise alguma coisa, ou psicanálise junguiana, não. É psicologia analítica, ele mudou o nome. É outro campo, é uma outra construção, é uma teoria diferente, uma aplicação diferente, uma formação diferente. Então, tem aspectos políticos aqui também, né? Tal qual Freud faz em um determinado momento, Lacan faz em outro determinado momento. A gente não pode pegar aqui o que é psicoterapia pela via de pôr, sugestão, e o que é psicanálise pela via de tirar. Aí a gente começa a achar que o que a gente tem que fazer com o paciente, com o analisante, né, é tirar alguma coisa do analisante. É tirar o sintoma do analisante. É tirar a queixa do analisante. É tirar o sofrimento do analisante. Para que, tirando essa sujeira, né, tal qual a metáfora que Freud está criando aqui, pela via de levar, pega uma pedra bruta de mármore e começa a tirar a sujeira, né, começa a tirar as rebarbas, os excessos, para que fique só a forma perfeita, que já estava ali naquela pedra de mármore que não botou nada, só fez tirar os excessos para ficar o perfeito. Se a gente constrói que psicanálise é isso, olha o equívoco que vamos fazer na nossa prática clínica. Vamos fazer um grande equívoco. Então, Freud estava errado em dizer isso aqui? Não, não necessariamente. Talvez sirva, inclusive, para a técnica que ele estava desenvolvendo aqui nesse momento até então, né? Mas é preciso, é importante que a gente leia esses momentos dentro do seu contexto histórico e que a gente tenha a capacidade de fazer essa distinção de que se levarmos isso ao pé da letra, vamos continuar cometendo diversos equívocos na nossa formação, na nossa compreensão e na nossa prática clínica. Então, acaba sendo chato, né, repetindo isso, mas é cumprindo a função que o espaço de leitura público tem de exercer justamente essa leitura crítica e da gente saber olhar o contexto histórico em que isso aqui foi escrito, por que foi escrito assim, por que foi dito dessa forma, qual a função que isso cumpria em ser dito aqui dessa forma, e como que a gente pode fazer essa leitura hoje de uma maneira que nos sirva, inclusive para esclarecer muito bem qual é o nosso campo de atuação hoje, como que atuamos hoje, como que nos formamos enquanto psicanalistas hoje, e a que se deve a nossa prática clínica, né? Esse ponto aqui o ponto B em diante, a gente continua a leitura na semana que vem. Lembro a vocês que amanhã, sexta-feira, né, às 13 horas, a gente vai iniciar uma nova proposta de leitura, né, a partir ali daquilo que era a leitura de comentadores,
Eu coloquei como leituras paralelas agora para que a gente não se restringe apenas a comentadores de psicanálise. E eu achei interessante a gente começar pelo livro do Zizek, né? Slavoj Zizek, que é um filósofo russo, também psicanalista. Ele é um filósofo assim, contemporâneo, né? Alguém que está aqui vivendo entre a gente por agora, está pensando a filosofia, pensando na sociedade, a humanidade. Eu, enquanto né, licenciando em filosofia, acho interessante. A gente tive um interesse nesse ano de trazer algo da filosofia também para os nossos espaços de estudo. O Zizek ele faz uma aproximação muito interessante do pensamento de Karl Marx, né, o pensamento aí daquilo que a gente compreende como esquerda, né, como comunismo, socialismo, etc. Ele faz essa leitura da sociedade capitalista, das intenções de desenvolver um sistema econômico comunista, com a leitura que Lacan faz principalmente a partir do seminário 17, com a teoria dos discursos, né, e a função que o capitalismo exerce sobre as pessoas e sobre o sofrimento e o modo de vida das pessoas. Então, ele faz uma leitura bem interessante ali dos conceitos de gozo, de grande outro, de adoecimento, etc. É massa. É complexo. O Zizek, ele não é muito fácil, né? Ele é um cara um pouquinho difícil. Para quem acha Lacan difícil, o Zizek é muito mais doido, assim, muito mais difícil do que Lacan, em alguma medida. Mas eu acho interessante. Inclusive, depois eu vou recomendar lá no grupo um filme que tem é um filme muito complexo. Mas para quem tiver à disposição do interesse, já assistir ele umas 2 ou 3 vezes para poder ir fazendo umas observações. É muito interessante da gente pensar a psicanálise lacaniana nos dias de hoje. E o que eu acho interessante do Zizek, pelo menos até então, é que ele é lacaniano. Ele fala da psicanálise de Lacan. Ele não faz um freio do lacanismo. Ele não tem esse compromisso de entender Lacan junto com Freud, com aquilo que Freud dizia, não. Ele pega Lacan e é Lacan ali, é bem separadinho. Então, eu achei que seria pertinente a gente ir naquela obra, né, Como Ler Lacan, do Zizek, e depois disso a gente atravessar outros estudos paralelos aí, né, talvez a gente vá para uma filosofia, um Hegel, um Heidegger, ou talvez a gente enverede aí pela linguística. A gente vai pensando de acordo conforme o espaço for funcionando e for sendo interessante também para vocês. E nos próximos dias, provavelmente eu divulguei a proposta de leitura lacaniana, tal qual eu mencionei no encontro anterior. Por hoje é isso, obrigado a vocês pela companhia e a gente se encontra amanhã. Para quem puder estar presente às 13 horas, vai funcionar da mesma forma também. Vou deixar a gravação depois disponível no YouTube desse espaço de amanhã, né, as leituras paralelas.